Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que vocês verão esta videoaula. Esta videoaula faz parte da disciplina de projetos de fábrica e vamos explicar aqui rapidamente o cronograma desta disciplina, que temos aí 7 aulas antes da prova P2. Cada aula teremos um assunto que está aqui descrito para vocês. Cada aula deverá ter um exercício que valerá como, além do ponto, como presença do dia da respectiva aula, conforme determinação da diretoria e da coordenação da FACIC. E aí eu criei um e-mail especificamente para que vocês possam enviar essas atividades para mim e eu fazer o registro da presença dos senhores e das senhoras e senhoritas. Para eu postar as videoaulas que eu estou gravando, eu criei um canal no YouTube e vou mandar o link para vocês, que é basicamente a explicação dos assuntos da aula e também dos exercícios que valerão pontos. Como os exercícios valerão pontos, cada exercício vai valer meio ponto, exceto o exercício de hoje, que vale 1 ponto. Tudo isso para somar 4 pontos, para que a prova de vocês valerá 6 pontos. Somado com esses 4, nós temos 10 pontos. Então, basicamente, é esta a nossa disciplina mostrada em forma de cronograma, de acordo com as respectivas datas, atividades e assuntos de cada videoaula. Beleza? Então tá aqui o e-mail para vocês enviarem e criei esse canal no YouTube para que eu possa postar as videoaulas e mando o link para vocês assistirem quantas vezes quiser, aonde quiserem. E qualquer dúvida, estamos disponíveis tanto no e-mail quanto no WhatsApp. Beleza, turma? Chega de cronograma, vamos para a aula de hoje. Conforme nós já havíamos começado a falar sobre os índices de capacidade e produtividade nas aulas presenciais, vou dar continuidade e passar para vocês hoje os índices de produtividade, e é basicamente sobre esses índices de produtividade que está focado o nosso exercício no final desta videoaula aí. Os materiais já estão disponíveis no AVA e na FACIC Interativa, então vamos lá. Nós já havíamos falado nas aulas presenciais sobre a classificação dos tipos de capacidade. Então nós temos a capacidade instalada, que é a capacidade máxima se a gente conseguisse produzir ininterruptamente sem considerar as perdas. Então nós temos aí um exemplo de quantidade de peças por hora vezes a quantidade de horas por dia vezes a quantidade de dias por mês, e nós temos a quantidade de peças por mês. Essa é a capacidade instalada sem que seja considerada as perdas, ou planejadas ou não planejadas. Não vou me detalhar tanto aqui, porque a gente já havia conversado e explicado este assunto. A capacidade disponível, ou chamada capacidade de projeto, então, é a capacidade que se consegue ter dentro de uma jornada de trabalho sem considerar as perdas. Então, a jornada de trabalho pode ser 1 turno, 2 turnos ou 3 turnos. Olha lá, cada turno, então, nós temos 160 horas por mês, 2 turnos 2 vezes isso, 3 turnos 3 vezes isso. E aí, obviamente, para que a gente possa chegar nesse resultado aqui, a gente tem 8 horas por dia, vezes 5 dias por semana, vezes 4 semanas por mês. E aí acho que já estava bem explicado e bem tranquilo. Vamos falar então da capacidade efetiva, que é quando são subtraídas da capacidade disponível as perdas que são consideradas perdas planejadas. Ou seja, eu planejei a parada, obviamente não tenho produção. Então, se eu não tenho produção, eu vou descontar da capacidade disponível.
Então eu desconto setup, preventivas, auditorias, troca de turno, refeição, tudo que a gente sabe que precisará parar a produção, e estas são perdas planejadas. Beleza? Capacidade realizada, então, é quando a gente leva em consideração as perdas não planejadas descontando da capacidade efetiva. Então nós temos as perdas não planejadas, como ausência de matéria-prima, falta de funcionários, coisas que a gente não consegue prever, não foi planejado. Falta de energia, deficiência de qualidade, manutenções corretivas e por aí vai. Deficiência de qualidade é quando a gente tem, por exemplo, peças saindo fora do padrão de qualidade, que eu preciso parar a produção para recolocar a produção dentro dos padrões de qualidade aceitáveis pelo cliente. Até aí a gente já tinha falado sobre isso, os índices de eficiência, os índices de utilização e disponibilidade. Aí nós fizemos um exemplo, esse exemplo aí a gente foi contabilizando as paradas programadas e as paradas não programadas. Vamos somando isso tudo, isso aí já ficou, acho que claro, no exemplo que a gente fez nas aulas anteriores. Aí nós temos os índices de capacidade, que é a capacidade efetiva, capacidade realizada, e os índices de eficiência, utilização e disponibilidade. Até aí, isso já caiu na prova P1 de vocês, não vou ficar me alongando muito sobre isso. Aí nós temos o exercício proposto, que era para vocês fazerem esse exercício. Nós fizemos esse exercício em sala de aula, não vou me alongar também nesses índices de capacidade. Vamos falar hoje sobre os índices de produtividade. Então, basicamente, os índices de produtividade vai utilizar alguns dados que não foram contemplados nos índices de capacidade da fábrica. Então, os índices de produtividade a gente vai calcular através da quantidade de peças por hora, da quantidade de turnos, na quantidade de horas disponíveis, na quantidade de dias trabalhados e na quantidade de peças totalizadas num mês, ou numa semana, ou num ano, dependendo do horizonte de cálculo de vocês. No exercício de hoje, aqui ó, ele está falando em abril, então basicamente, basicamente esta quantidade total de peças é mensal. Então, para que a gente possa calcular os índices de produtividade, nós temos aí 100 peças prontas pesam 25,6 quilos. 37,37 quilos de matéria-prima é utilizada para cada 100 peças prontas. A célula de trabalho contém 3 operadores por turno e os custos mensais por operador é de R$ 2.650 e cada hora trabalhada existe um custo operacional de R$ 140. O preço de venda da peça pronta é igual a R$ 7,8 e cada quilo da matéria-prima custa R$ 12,50. Como é que a gente calcula os índices de produtividade, então? Com estes dados que a gente acabou de ler todos para vocês, calcula-se então os seguintes itens de produtividade: a produtividade parcial da matéria-prima, considerando as entradas e as saídas em quilo, a produtividade parcial da mão de obra em peças por hora homem e a taxa de produtividade total, que é o final para que a gente possa saber se a produtividade está aceitável ou não. Basicamente, linguagem de chão de fábrica. Se a gente está pagando para produzir ou se a gente está tendo lucro para produzir. Basicamente é isso. Eu vou parar o vídeo por aqui e vou fazer um outro vídeo para não ficar muito cansativo, um vídeo muito longo. E neste outro vídeo eu vou utilizar a planilha de Excel que eu enviei para vocês, para que a gente possa explicar dentro da planilha. E aí, quando vocês forem fazer o exercício que está lá no slide número 26 de vocês, vocês podem utilizar essa planilha que eu enviei para o representante,
também está disponível no AVA e também na FASIC Interativa. Beleza, turma? Até a parte 2, então.